Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos a mais um programa Palavra de Vida. Esse programa que tem o objetivo de levar a palavra do Senhor além do templo, até os confins da terra e abençoar grandemente a sua vida e a vida de toda a sua família. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos agora a mais uma palavra poderosa do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Estamos falando sobre alguns pontos importantes para a vida, para o nosso dia a dia, para o nosso mês, ano. Estamos terminando um ano para começar um outro. E eu quero hoje falar com vocês sobre novidade de vida, não é? Próximo de uma virada de ano, do ano novo que se vem. Às vezes a gente vai fazendo os ritos de passagem, né? É uma ideia de um recomeço, uma ideia de um início de outro, né? Termina o ciclo, inicia o outro. Nós chamamos de rito de passagem, né? Os ritos de passagem em que a gente formatura, né? Formatura é um rito de passagem. Você era um aluno, agora você sai como um bacharel, ou você, enfim, terminou um período e entrou em outro período. Formatura é um rito de passagem. Casamento, né, é um rito de passagem. Você saiu da vida de solteiro e entrou numa vida de casado. Então, às vezes as pessoas não passam por isso e elas querem como se ela estivesse transicionando quase que sem nenhum tipo de início, né? Hoje, as pessoas falando de casamento, às vezes as pessoas não vivem isso, né? Não passam por esse rito. Nem tá a vida de solteiro, nem tá para a vida de casado. Então é uma coisa que precisa ser decidida. Isso não é bom, não é saudável, né? Não é ou não é. Assim que às vezes a gente precisa de saber, né? Então você agora é uma pessoa que formou. Você agora é uma pessoa que casou. Às vezes há os ritos de passagem, como o batismo também, né? O batismo aqui, e Paulo está dizendo isso aqui em Romanos, no capítulo 6, no versículo 4, diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O rito do batismo, né, sepultamento. Então, não vamos entrar aqui comparações, o batismo isso, o batismo aquilo, mas um batismo é o processo de ser sepultado. E como a gente faz, pelo menos na nossa igreja, nós batizamos por imersão. O que seria isso? A pessoa vai ser totalmente imersa na água. É como se ela estivesse sendo sepultada na água, né? E Jesus fala com Nicodemos o que nascer da água. A gente então faz essas relações. Aqui na igreja a gente batiza as pessoas por imersão. E é um mergulhar completo, total. E aí quando essa pessoa levanta totalmente da água, ou sai dali, o pastor a mergulha total dentro da água e a cobre inteiramente com a água, fica submerso. Ele volta, é o processo da ressurreição, né? É o ato de se ressuscitar. Então aqui Paulo faz essa mesma alusão, ele faz uma relação do batismo e da ressurreição. Morreu em Cristo, morreu com Cristo, como Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então aqui a palavra de Deus diz que eis que tudo se faz novo, uma novidade de vida. Então a ideia é essa. Você estava lá no mundo e agora você está com Jesus. E com Jesus você tem outras posições, você tem um outro comportamento, você tem um outro jeito de viver. Agora seria você morrer
português ou morrer brasileiro e você fala português e agora você nasce americano. E então você agora já não é mais brasileiro, você agora é americano, porque você agora fala inglês. Então, às vezes, nascer em Cristo é você viver novamente em uma outra situação. Então, você vivia antes, agora não é mais assim. Então, Jesus, quando ele fala com a mulher, aquela mulher que foi pega em adultério, falamos isso no programa passado, mas falando em relação a perdão, mas quero falar para você que usando a mesma ilustração, o mesmo tema, em que Jesus fala daquela mulher, com aquela mulher que depois que os seus algozes foram embora, né, e que eles sumiram todo mundo, porque ninguém tinha autoridade para acertar uma pedra nela, né? E Jesus então olha para os lados e vê que todos foram. E ele perguntou à mulher, aonde estão os teus acusadores? Ou onde estão os teus acusadores? Cadê eles? E ela disse, eu não sei, mestre, eles foram embora. E Jesus então ele fala para a mulher, perdoados estão os teus pecados. Mas aí vem a questão do perdão, que falamos no programa passado. Ok, foi perdoado. Agora Jesus dá uma outra palavra a ela. Vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então o que ele quer dizer para aquela mulher? Porque hoje você saiu em novidade de vida. Hoje você está limpa. Você hoje não tem mais pecado. Você está perdoado de todos os teus pecados. Então o que quer dizer? Você sai daqui, mulher, limpinha. Você sai daqui perdoada. Você sai daqui sem zero. Não tem mais nada. Se aquela mulher, ela morresse naquela hora ali e acabou, a vida dela foi-se, ela seria santa. Totalmente santa, né? Totalmente purificada, limpa, zero pecado, porque perdoados estão todos os teus pecados. Então o que acontece? Ela agora tem uma novidade de vida, completamente nova, limpa. Então vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Uma novidade de vida. Quando você sai dessa situação, quando você sai dessa vida velha e entra numa vida nova, você entra numa novidade de vida. Então, quando você é perdoado, quando você é curado, seria você ser curado de câncer de pulmão, e você agora tem um pulmão zerado. Eu orei uma vez por uma pessoa em que ela foi curada de um pulmão que estava totalmente tomado pela tuberculose, pela fumaça, apodrecido, pulmão totalmente apodrecido. Os médicos já tinham desenganado a família e desenganado o homem. E eu orei com ele naquela noite, e foi uma grande comoção, foi um grande mover de Deus naquela casa. E depois, no outro dia, ele seria internado pelos médicos, porque ele já não estava mais tendo condição. E quando os médicos foram internar, e ele estava muito bem, e eles foram fazer uma outra radiografia, e ele estava com o pulmão dele completamente limpo, não existia cicatriz nenhuma, limpo, como se fosse um pulmão de um bebê. Os médicos, assustados, perguntou o que tinha acontecido, pensou que a máquina tinha estragado, e foram atrás de outra máquina, e o resultado foi o mesmo. Mas o que acontece, que eu quero dizer para vocês, que ele continuou fumando. Fumava 3 carteiras de cigarro por dia. Continuou fumando as mesmas 3 carteiras de cigarro. O que eu quero perguntar para vocês? Você acha que o pulmão dele vai novamente ficar completamente tomado pela fumaça, a nicotina? O pulmão de novo vai totalmente ficar apodrecido pelo fumaça e pelo cigarro? Sim. Mas ele poderia ter um outro ritmo de vida. Então o que Jesus está dizendo, vocês, quando tem Jesus entrando na sua vida, você pode tomar outro ritmo de vida. E é isso que eu quero deixar aqui com você hoje. Eis que o Senhor Jesus está à porta e bate. Ele diz, aquele que abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei com ele. E se Jesus entrar na sua vida, entrar no seu coração, há uma novidade de vida. Vai haver festa, vai haver alegria, vai haver um renovo de Deus aí.
e você vai viver essa glória, viver essa bênção, em nome de Jesus. Deixa eu fazer isso. Viva essa novidade de vida com Jesus. Vale a pena. Quero orar por você. Meu Deus e Pai, que tua graça, teu amor, tua bondade, tua graça, teu amor, tua bondade, se com eles, ó Deus. Em nome de Jesus, eu os abençoo, Pai. Amém. Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E depois dessa palavra que encheu os nossos corações, eu te convido a nos fazer uma visita. Nós temos 3 igrejas aqui na cidade de Uberlândia e uma programação completa pronta a atender você e toda a sua casa. E se você tiver um pedido de oração, você já sabe, é só nos encaminhar no telefone 3237-1212 ou nos ligar nesse mesmo número. Deus te abençoe e até o nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!